amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem, tá? Em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos falar mais uma aulinha de geografia, tá? E vamos trabalhar na aula de hoje os agentes internos do relevo. Ou seja, como é que o relevo é formado a partir de ações, de agentes que vêm de dentro para fora, ou seja, interno. Como é que essa modificação do relevo acontece, ou essa construção acontece a partir desses agentes? Então, o nosso ponto de estudo da aulinha de hoje é esse. Então, aproveitem bastante, né, a aulinha que vem, né, que vai começar agora. São aquelas coisinhas que vão modificar o relevo. Vão construir, vão destruir, vão modificar essa estrutura do relevo. A prova precisa que vocês entendam o seguinte, que nós temos os agentes externos e os agentes internos. Os próprios, né, aí que a gente vai observar, o próprio, na verdade, nome já diz, né, então já fica bem claro por quê. Quando eu falar agentes externos, a Pro está falando justamente daquelas coisinhas que a gente consegue visualizar com mais intensidade. O que acontece aqui fora do nosso planeta Terra. Quando eu falar gelo, neve, chuva, vento, rio, mares, os próprios seres humanos, eles são agentes externos. São aqueles que vão modificar o nosso relevo aqui fora. Já quando a Pro falar agentes internos, olha o nome interno, uma coisa interna que acontece dentro, né? Então, são formas, né? São agentes, são coisas que vão modificar o nosso relevo a partir do interior do nosso planeta Terra. E a gente vai observar a questão das placas tectônicas, né? Os abalos sísmicos, que aí vai ser os terremotos, né? O vulcanismo e o tectonismo, que vai estar relacionado diretamente a essas placas tectônicas. Então, isso daqui, sexto ano, sim, vai ser os agentes internos. Aquilo que acontece dentro do nosso planeta Terra que vai modificar esse relevo aqui fora. Então, a nossa missão de hoje é focar nos agentes internos. Na próxima aula, no nosso próximo momento, nós focaremos nos agentes externos, ok? Mas aí vocês precisam entender a diferença de cada um. Então, agora, a Pro vai começar falando sobre o primeiro agente interno, que vai ser o tectonismo. Olha o nome aí já dizendo tudo. Quando eu falar tectonismo, eu estou falando do movimento das placas tectônicas. Então, esse movimento que as placas tectônicas faz, né? Então, a Pro precisa que vocês entendam o seguinte. O deslizamento das placas sobre o manto, né, terrestre, ele vai acontecer justamente por conta das correntes de convecção, as correntes convectivas. A Pro falou na aula que explicou sobre a estrutura interna do planeta Terra que a gente tem, né, um material aí, né, o manto, que seria formado pelo magma, né, que é um material semilíquido. A gente tem um material líquido, a gente pode citar aqui a água, né, e tem aquele material que ele é semilíquido, ou seja, que ele já tem uma consistênciazinha a mais. Tá bom? Então, o magma, ele é um material semilíquido, um material que ele tem uma consistênciazinha, mas que ele ainda é, né, líquido. E por isso, essas correntes de convecção faz com que esse material, ele esteja o tempo todo, né, constantemente em movimento, sexto ano. Por isso, né, que a gente vai observar que essas correntes de convecção vai fazer com que esse magma se movimente. E o que é que está acima do magma? Justamente a litosfera. E eu falei que a litosfera, ela não era, como é que eu posso dizer, contínua, não foi isso? Eu falei que ela era fragmentada. Uma coisa fragmentada que é em pedaços, não foi isso? E esses pedaços, né, que a gente vai colocar aqui de uma maneira bem simples para vocês entenderem, vai ser as placas tectônicas. E aí esses pedaços, eles vão se movimentar, as placas tectônicas, eles vão se movimentar junto com esse magma, ou seja, de acordo com essa corrente de convecção. E aí a gente vai ter aí a modificação e o tempo todo essas placas também se movimentando junto. Diante disso, já que tem um movimento tanto do magma
quanto dessas placas tectônicas, a gente vai observar que esses movimentos eles podem ser divergentes ou convergentes. Observe o que a prova vai colocar para vocês. Quando a gente falar limites, ou seja, movimento divergente, quando você diverge de alguém, você fica junto dela? Você fica coladinho ali? Não. Então, quando você diverge de alguém, você se separa, né? Você tá provocando um afastamento, né? Teve uma divergência com alguém, então separou. E é justamente isso, esse limite, esse movimento divergente que as placas tectônicas fazem, né? A partir do movimento do magma, turminha, ele vai gerar essa separação de placas, ok? Já o limite convergente ou o movimento convergente aí vai ser esse movimento que a gente vai ter a união, ok? Vai ter a união. Então, vocês vão pensar assim, quando é para falar movimento divergente, o movimento que separa as placas tectônicas. Quando é para falar o movimento convergente, vai ser aquele movimento que, ó, elas se juntam, se chocam, tá bom? Então, vocês precisam entender bem direitinho esse ponto aí, porque esses dois movimentos vão formar aí estruturas muito importantes do nosso relevo. Voltando aqui, a gente precisa entender outra coisinha. A força, né, as forças tectônicas causam grandes transformações no relevo, tá bom? Isso aí é um ponto que a gente já comentou desde o início da aula, né? E aí a gente vai entender que vai cumprir, né, vai se estender aqui, vai quebrar ou reconstruir alguns pontos aí. Então, a gente entendeu, né, o que é o limite divergente, o que é o limite convergente e tem aquele limite que a placa, né, as duas são muito densas e aí elas ficam, ó, só no movimento vertical, tá bom? Então, ficam aí o tempo todo nesse movimento. Mas é importante que vocês entendam isso daqui. Aí, esse movimento dessas placas, sexto ano, vai gerar o que a gente chama de falhas e dobramentos. Olha que interessante aí. Como assim, professora? Falhas e dobramentos. As falhas, elas são provocadas por aquela ação divergente. Quando as placas tectônicas, elas se separam, né? Elas divergem, né? Elas se separam. Então, a gente vai ter aqui a formação das falhas. Olha, observe aqui a imagem que a Pró colocou. Isso daqui é uma falha. Percebam que o material da nossa crosta terrestre, ele está mais afastado, provocando uma fendazinha. Isso daqui são as falhas provocadas por esse movimento interno, tá bom? Então, tem que observar bem direitinho isso que a Pró está colocando. Outro ponto que vocês têm que observar e ficar atento são a questão dos dobramentos. Os dobramentos, ele vai surgir, né, nas rochas mais flexíveis. Então, essas rochas mais flexíveis, quando elas convergem, né, quando elas se chocam, elas vão provocar o que a Pró vai dizer dessa formação aqui. Então, elas são mais flexíveis, se chocou, e aí ela vai fazer o quê? Esse soerguimento. E aí a gente tem o quê, sexto ano? A formação das montanhas, a partir desse movimento convergente. Então, a gente tem justamente a formação das montanhas, tá bom? Então, vamos recapitular aqui bem direitinho. As falhas provocam o que a gente chama de, provocado pelo movimento, né, aí divergente, então, de separação. Já os dobramentos é provocado pelo movimento de convergência, de choque, tá bom? Então, vocês precisam observar esses dois modelos aí bem direitinho. E aí, uma falha, ela vai provocar aí, ó, uma fendazinha, tá bom? Então, observem aqui, ó, esse degrauzinho aqui. É a forma mais comum de falhas que a gente vai ter aí. Então, é como se formasse uma escadazinha. Como elas se separam, a gente vai provocar aqui uma fendazinha entre uma e outra. E aí uma geralmente desce, provocando aí como se fosse uma escada. Ou vai ter essa falha aqui, normal, né? Que vai ser somente essa valazinha, tá bom? E aí, os dobramentos vão ser quando esse material, essa placa tectônica tem um material aí, sexto ano, mais flexível, e aí quando choca uma na outra, ela provoca um dobramento nessa placa. E o resultado pra gente, que a gente vai visualizar, são as montanhas, tá bom? E aí é tudo fruto disso daí. Além dela ser mais flexível, tem aquele movimento que uma entra por baixo da outra, tá bom? E aí essa que sobe, ela também vai provocar uma montanha, tá bom?
E aí a gente compreende aqui o primeiro agente interno do relevo. Vamos para o segundo agente interno, que vai ser os terremotos. Vocês entendem o seguinte, que os terremotos, ele vai ser essa variação, nessa vibração rápida, que a gente, né, inesperada, que a gente sente aqui na nossa litosfera, na nossa crosta terrestre. Isso daí, ele vai ser, né, de forma mais simples, conceituando, um terremoto. Esse terremoto, ele vai variar de intensidade. Nem todos vão acontecer com a mesma sensação, ele vai sentir da mesma forma. Então, por isso, ele vai ter uma variação de intensidade. E também vai provocar mudanças na nossa superfície. O que é para que vocês entendam? As fases do terremoto. A gente já conceituou o que é um terremoto, que são essas vibrações rápidas e inesperadas aqui na nossa litosfera, na nossa crosta terrestre. A gente precisa entender como é que acontece um terremoto, quais são as fases. E aí a Pro trouxe essa imagem para ficar bem simplesinho para vocês compreenderem. A gente tem aonde é o foco, onde começa todo o terremoto. Esse foco, onde tem origem esse terremoto, e vai acontecer por quê, gente? Por conta de movimento de placa tectônica também, tá bom? Então é importante você entender que o terremoto ele vai estar diretamente ligado ao movimento das placas tectônicas. Então, aqueles locais, né, que a gente está ali próximo às bordas da placa tectônica, a gente vai ter uma intensidade maior de terremotos. E aí, vamos focar aqui nas fases. O foco, a gente vai chamar de hipocentro. Aonde começa o terremoto, a gente chama de hipocentro. A gente tem o local que começa, que geralmente é no interior, tá bom? Onde tem as placas tectônicas. E a gente vai ter o epicentro, que é onde a gente sente, né? Onde essa vibração chega primeiro na nossa litosfera, né? Aqui na parte superior. Então, na litosfera, onde a gente sente primeiro, onde chega primeiro, a gente vai chamar de epicentro. E aí a gente vai ter as ondas. Por quê? Porque essa sensação que a gente vai sentir aqui são as ondas que estão sendo emitidas aqui do hipocentro. Tudo isso provocado por uma falha, por um movimento aí dessas placas tectônicas. Então, hipocentro é onde começa, o epicentro é onde vai sentir. E aí, a gente vai sentir, né, num local específico, e aí as ondas vão aí se espalhando por demais, né, por mais locais. Tá bom? Então, essa aqui é a estrutura de todo o terremoto. Aí é para que vocês voltem, né? Pra gente entender o seguinte. A gente tem a escala Richter, que essa escala, ela vai ser a escala de medição de intensidade, sexto ano, desse terremoto, tá bom? Então, eu quero que você observe que essa escala, ela vai ser vai de 1 a 9, e a cada 3, né? Então, de 1 a 3, vai ser aquele terremoto bem mais levezinho, que a gente praticamente, né, não vai sentir tanto. O de 4 a 6 a gente já vai sentir, já vai ter, né, uma sensação maior, né? Você vai sentir, vai ter já oscilação, né, de danos até em construções. E o de 7 a 9, esse daqui vai provocar grandes danos. Vai ser realmente aquele terremoto que vai destruir realmente as estruturas arquitetônicas e tudo mais, tá bom? Então, essa escalazinha ela vai medir a intensidade de todos os terremotos, tá bom? Não sei como é que a gente sabe qual a intensidade de cada um. Aqui a gente vai fazer a partir dos sismógrafos, tá bom? Então, vão ser aparelhos que vão fazer essa medição de qual intensidade teve essa onda. Então, cada um vai chegar e dizer, não, esse terremoto aqui foi um terremoto na escala 2, 3. Não, vai ser a partir de aparelhos, tá bom? De sismógrafos. Perfeito? Então, eu espero sinceramente que você esteja acompanhando. Ainda dentro dos terremotos, a gente tem aqueles que a gente chama de maremotos ou tsunamis. Já ouviram falar, né? Então, o que é tsunami? É aquela onda gigantesca. Essa onda gigantesca acontece por que, sexto ano? Essa onda gigantesca acontece quando essa vibração, ela vai acontecer não na parte, né, que a gente não tem água. Quando ela acontece na parte que a gente está, aí a gente diz que é banhada pela água do mar. Então, esse maremoto é quando o terremoto ele acontece no local, né, no oceano. Então, quando esse terremoto acontece no oceano, a gente tem provocado aqui o fenômeno do maremoto. E aí, por conta dessas ondas, né, por conta dessas vibrações, a água do mar recua e quando ela volta com uma intensidade bem maior, destruindo tudo que está ali próximo
da praia, né? Tudo que está ali próximo ela vai acabar destruindo. Então, aqui as ondas gigantescas, chamadas de tsunamis ou maremotos, também é provocadas por os terremotos, tá bom? Então, a gente precisa recapitular aqui bem rapidinho que nós temos a definição do que é um terremoto, né? As fases, como é que a gente faz a medição e, por último, né, uma consequência quando esse terremoto não acontece no lugar que não tem água. Quando ele acontece no lugar que a gente vai ter aí a água, que a gente vai chamar aqui do maremoto ou tsunami. Agora, para eu colocar para vocês a situação do Brasil. Então, a gente escuta muito a questão de dizer, no Brasil a gente não tem, né, terremoto. De fato, não é para a gente ter terremoto. É muito improvável que a gente venha a sentir um terremoto. Por quê, professora? O que eu falei para vocês, os terremotos eles estão ligados diretamente às placas tectônicas. Eu já mostrei esse mapazinho na aula anterior para vocês e aqui está representado as principais placas tectônicas do mundo, tá bom? Então, a gente tem o nosso planeta Terra, ele não como a gente pode dizer, contínuo, ele é fragmentado. Cada fragmentação gera uma placa. O Brasil, ele está aqui, ó. Aqui a gente vai localizar o Brasil. Ou seja, ele está no centro da placa sul-americana. Se ele está no centro, ele não vai sentir, sexto ano, qualquer vibração, qualquer choque de placa tectônica que tem aqui. Então, só vai sentir o terremoto, o maremoto, locais que estejam próximos às bordas da placa, porque é onde tem esse movimento de separação ou de choque. Então, quem está próximo à placa sente esses fenômenos. Quem está distante, como o Brasil, que está aqui bem no meiozinho, ele não vai sentir. Professor, mas eu ouvi notícias que o Brasil teve tremores e tudo mais. Quando isso acontece no nosso país, ou é influência de um terremoto muito forte que aconteceu, né, aqui em uma área próxima, ou a gente vai ter uma acomodação de rocha. A rocha ela também vai estar o tempo todo se acomodando aí, né, dentro dessa estrutura interna, ok? Por isso que a gente diz que no Brasil não temos terremoto, nem aí tsunamis, né? E também não tem nem, inclusive, atividades vulcânicas, tá bom? Ativas. A gente tem um vulcanismo, só que não é mais ativo. E aí vocês observam que o local, aqui, ó, nesse ponto aqui, a gente tem muitas placas tectônicas se encontrando, ó. Aqui vai ser o local do planeta Terra que mais tem terremotos atualmente e também atividades vulcânicas. A prova vai falar disso mais adiante. Então, o terceiro ponto aqui é o vulcanismo. O que é o vulcanismo? É o afloramento do magma. Então, aquele material magma que está no manto, né, da nossa estrutura interna do planeta, turminha, esse magma ele vai aflorar. Isso vai acontecer quando a gente tem a falha. Quando as placas tectônicas elas se separam, a gente cria uma fenda. Essa fenda faz com que esse magma ele aflore. Isso daí é atividade vulcânica. Essa atividade ela vai provocar a construção de rochas, né? A rocha magmática, a gente já estudou, e também vai aqui fazer essa fissura em algumas partes da litosfera, tá bom? E aí a gente precisa entender que essa abertura, né, é o localzinho por onde a lava, que a gente conhece, vai chegar aqui à nossa superfície. Tá bom? E aí a prova queria que vocês entendessem a estrutura de um vulcão. O vulcão ele é formado desse jeitinho aqui, tá bom? A gente tem vulcões que só é mais fumaça, né? Então a gente vai ter aqui várias formas. Tem aqueles que não tem seu topozinho formado, né? Que só é realmente a fenda por onde tá saindo esse magma. E tem aqueles que são bem clássicos, tá bom? Então aqui a prova colocou a figura dos elementos dos vulcões, né? Todo vulcão tem que ter. Essa partezinha é a fenda, tá bom? É por onde sai, e a parte mais importante que você entenda, que é por onde sai esse magma, tá bom? Esse magma, ele vai aí, né, provocar uma série de alterações. Que a gente também precisa ficar aí atentos a isso. Então, o vulcanismo, ele vai estar ligado a isso. Então, a gente tem inclusive ilhas, né, quando o vulcão, ele é no meio do oceano, a gente tem inclusive ilhas vulcânicas, tá bom? Por quê? Porque quando esse magma, ele vai, né, se solidificando, ele forma rocha. E essa rocha, nessa ilha vulcânica, essa rocha aí consolidada, esse magma aí consolidado, tá bom? É assim, inclusive, que nasce o nosso planeta Terra, como a gente já estudou. Lembrem aí. E aí, turminha, a Pro queria colocar para vocês aquilo que eu já tinha, né, conversado lá quando eu falei do Brasil.
Aqui, você vai observar que nós estamos tendo um grande encontro de placas tectônicas. Então, a gente tem a placa do Pacífico, mas tem a placa da América do Norte, aqui fazendo fronteira, a placa de Nazca, a placa das Filipinas. Olha o tanto de placa aqui em contato. Isso faz com que a gente tenha uma grande quantidade de vulcões, além de terremotos. Então, um lugar de maior estabilidade no nosso planeta Terra vai ser justamente o que a gente chama de Círculo de Fogo do Pacífico. Por quê? Porque aqui, ó, o Oceano Pacífico está aqui e a gente vai pegar, ó, essa estrutura todinha, um lugar de grande instabilidade. Estabilidade por quê? Porque a gente tem atividade vulcânica e porque a gente tem a incidência muito maior de terremotos. Tá bom? Então, você precisa observar essas características. Então, o Círculo de Fogo do Pacífico vai ser esse local de maior intensidade. Um detalhe que eu queria colocar para vocês, que é importante. No Brasil, muita gente diz, a gente não tem vulcão. A gente já teve vulcão no passado aí distante. Hoje a gente tem, né, o vulcão, mas ele é inativo, né? São vulcões que não têm atividades. Ou justamente por conta do que eu falei para vocês, né? Não ter esse contato aí de placas tectônicas. Isso a gente pode comprovar como, professora? Como é que a gente pode dizer, afirmar isso? A partir das terras. Um local que tem vulcão, né? Que tem vulcão ativo ou que já teve, a gente tem o que a gente chama de terra roxa. Essa terra ela é uma terra muito fértil, tá bom? E no Brasil a gente pode encontrar nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, né? Minas e Goiás. Tanto Mato Grosso como Mato Grosso do Sul a gente também pode encontrar. Essa terra roxa, ela é resultado da decomposição da rocha, né? Do basalto. Esse basalto vai ser a rocha, né? Que se solidifica aí, esse magma que se solidifica. Então, ele vai ser realmente uma terra muito, muito rica. E todo local que tem vulcão, ele tem essa terra. E aqui no Brasil não é diferente. A gente consegue encontrar ela e é uma terra aí muito fértil, né? Que é muito utilizada para agricultura e tudo mais. Local que tem vulcão perto, geralmente eles utilizam, né, essa terra para agricultura. Quando dá para conciliar, né? Porque se o vulcão for muito ativo, ninguém mora perto, né? Observar essas características do relevo. Tá bom, turminha? Então, é para que vocês lembrem e recapitulem o seguinte, que nós temos 3 pontos principais de agentes internos do relevo. O tectonismo, tá bom? Que é o primeiro ponto aí, os terremotos e o vulcanismo. Eles vão ser os 3 agentes internos que mais modificam o nosso relevo. Foi o que a gente focou nessa aulinha de hoje, tá bom? E na próxima aula, a gente vai focar os agentes externos. Olha como o nome já diz. Aquelas coisas que acontecem aqui fora, que também vão modificar o relevo. Na aula de hoje foi o que aconteceu, ó, aí dentro, né, de uma forma interna do nosso planeta. Tá bom? Aproveitem a aula, vejam e revejam quantas vezes forem necessário, tá bom? Porque é um assunto muito importante para vocês. Fiquem com Deus, tá? E beijos. Até a próxima aula, tá bom?